Tudo às claras no ar, quadro aqui do canal respondendo as perguntas de vocês. Tem perguntas sobre PSG, sobre possível saída de Mbappé e quem poderia chegar. Tem perguntas sobre minha torcida pro Bahia, se eu quero ter filho, coisas sobre jornalismo e muito mais. Então vem comigo que eu vou responder as perguntas para vocês. Muito bem, então já deixa o like no vídeo que super me ajuda e vamos começar por aqui. Drica TS faz uma pergunta que eu já respondi em outros vídeos, mas como tem muito torcedor do Bahia chegando por aqui agora, eu acho que vale mais uma vez eu explicar para vocês um pouco essa situação. A Drica pergunta: Clara, você disse no Jô, eu já fui entrevistada pelo Jô quando eu tinha pouco mais de 20 anos, meus 20 e poucos anos, no lançamento do meu primeiro livro, para quem não sabe. E ela diz: Clara, você disse no Jô que torcia para o Vasco e postou foto com a torcida do Bahia. Afinal, você torce para qual? Então vamos lá, explicando. Porque realmente existe a confusão e é justa que ela exista, já que eu tenho uma entrevista com ninguém menos que o Jô Soares falando que eu sou vascaína. O que acontece? Eu sou torcedora do Bahia, mas eu descobri que eu era torcedora do Bahia quando eu já tinha mais de 20 anos e eu vou explicar por quê. Os meus pais tomaram a decisão de não influenciar ou tentar não influenciar os filhos em grandes decisões. Então, por exemplo, eles tentaram não influenciar a gente na religião que a gente poderia seguir, na profissão que a gente poderia seguir, na nossa orientação enfim, de vida, assim, nessas questões e também em questão à torcida de um time. Essa parte eu acho errado, todas as outras eu acho correta. Eles são torcedores do Bahia, meus pais são torcedores do Bahia, mas eles tentaram não influenciar eu e meu irmão na nossa torcida. Acontece que meu irmão foi influenciado pelos amigos, então ele se tornou Bahia desde pequeno. E ele, vamos lembrar que estamos falando aqui de muitos e muitos anos, era de um gênero que naquela época era muito mais exposto a futebol, então ele tinha amigos que iam aos estádios e ele foi influenciado e foi muito mais exposto ao futebol fora de casa do que eu. Dentro de casa a gente era exposto da mesma forma, minha mãe talvez a pessoa mais apaixonada por futebol em casa, mas ela não, por exemplo, me levou no estádio, me deu uma camisa do Bahia, me tornou sócia do Bahia. Então meus pais não fizeram isso e eu tava carente de time. E a minha família, ou parte da minha família no Rio de Janeiro, é torcedora do Vasco. Então essa parte da família me deu camisa do Vasco, me deu carteirinha de sócio do Vasco. Então a verdade é que qualquer time que me jogassem a camisa e uma carteirinha, eu ia aceitar porque eu estava carente de time. Só que quando eu de fato comecei a torcer por um time, a entender o que era muito mais o futebol para mim, porque eu acompanhava futebol, mas era de uma forma mais distante. Quando eu comecei a viver o futebol dessa forma, eu percebi que, opa, eu não sou Vasco. Eu não tô sofrendo pelo Vasco, eu tô sofrendo pelo Bahia. Quando eu vou no estádio, eu fico arrepiada pelo Bahia, não pelo Vasco. Então eu percebi que eu era torcedora do Bahia. Então é um pouco essa a história. É claro que eu ainda tenho um carinho muito grande pelo Vasco. A minha introdução, digamos assim, no mundo do futebol foi muito mais pelo Vasco do que pelo início do Bahia, tanto é que, assim, eu não tenho muitos ídolos, mas um cara que eu acompanhei muito e que, assim, eu admirava muito é o Juninho Pernambucano, por conta do Vasco. Então, ainda tenho um carinho muito grande pelo Vasco, não desejo que o Vasco, enfim, acabe e se extrapole por aí, mas, por exemplo, o Vasco e Bahia, eu torço pro Bahia. No final do ano passado, eu queria que o Vasco caísse e não o Bahia. Se tivesse que escolher um dos dois, eu queria que o Vasco caísse. Então é um pouco disso. Hoje eu me sinto cada vez mais próxima do Bahia nesse sentido como torcedora. Eu não sou uma típica baiana, nossa, tá ficando grande. Eu não sou uma típica baiana no sentido de que, assim, eu não amo sol, eu não sou a louca do carnaval. Inclusive, pra quem tá no carnaval, juízo, hein? Mas se divirtam. Não sou a louca do carnaval, sei lá, não amo axé, enfim, eu não sou, assim,
eu não tenho as referências que são as maiores referências da Bahia como coisas muito próximas de mim. E eu senti que quando eu mudei de Salvador, primeiro eu fui morar no Rio de Janeiro e depois aqui na Europa, eu tô completando 7 anos na Europa, mas 10 anos fora de Salvador, eu senti que a minha maior ligação com a Bahia era o Bahia. Então hoje a sensação que eu tenho é que a cada dia eu sou mais Bahia. Então eu espero que fique explicado para vocês um pouco dessa situação. Pergunta agora do Caótico. Qual cidade brasileira tem vontade de conhecer? Salve, Clarinha! Cara, eu tô com muita vontade de conhecer Fernando de Noronha. Eu não conheço, já fiz bastante coisa no Brasil. Eu conheço o Sul, conheço todos os estados do Sul, conheço boa parte do Nordeste, conheço o Sudeste, também conheço uma parte do Centro, já fui a Goiânia. Que mais? Não conheço o Norte ainda. E não conheço Fernando de Noronha e também um pouco mais acima do Nordeste. Então, tô com vontade de fazer essa viagem, mas é difícil fazer turismo no Brasil, porque quando eu vou ao Brasil, não só vou a Salvador, como às vezes eu tenho que ir no Rio, porque eu tenho família no Rio. Agora com o Marcelo, a gente também, eu no caso também tenho que incluir muitas vezes Belo Horizonte no caminho. Então é difícil estar no Brasil e fazer turismo no Brasil. E pra gente é mais caro ir no Brasil do que, por exemplo, ir aqui, eu tô aqui em Paris, ir numa cidade na Espanha, ir numa cidade, sei lá, na Itália, enfim. Então é mais complicado, mas tenho essa vontade. Luiz Carlos, 88 Luiz Carlos, pergunta: Oi, Clara, vai cobrir as Olimpíadas? Luiz Carlos, sim. Estarei aqui ainda pela TNT, né? A gente não tem direitos, pelo menos nada que tem até hoje, que eu saiba. E estarei aqui em Paris, então farei a cobertura. Ainda não sei exatamente os detalhes, enfim, mas estarei aqui sim e farei cobertura das Olimpíadas. Inclusive vai ser a primeira que eu vou trabalhar, tá? Porque no Rio de Janeiro, eu estava no Rio de Janeiro, mas, enfim, tinha outros jornalistas, né, para fazer cobertura e que se dedicavam muito mais a esportes olímpicos do que eu. Já estava na TNT, antigo Esporte Interativo, e eu não participei da cobertura em si. Então, agora será a minha primeira. Pergunta do Soares JDNS. Como é montada as estratégias para realizações das entrevistas, já que são solo nas filmagens? Soares, é muito simples. Antes do entrevistado chegar, a gente monta a câmera, faz o quadro. Eventualmente, quando é uma super entrevista, a gente até vem a Carol Albuquerque, que é a nossa repórter cinematográfica, que tem a base no Porto, mas ela viaja muito, né? Ela pode vir ajudar, então a gente pode fazer com 2 câmeras, mas muitas vezes é bem simples, é isso mesmo. Antes do convidado chegar, a gente faz o quadro, o entrevistado chega, a gente aperta REC e faz a entrevista. Eventualmente, mesmo sem a Carol, a gente pode fazer uma segunda câmera com um celular ou alguma coisa assim, mas não tem muito mistério não, porque afinal de contas, não somos cinegrafistas, então é uma câmera parada, focada ali no entrevistado e acabou, não tem muito mistério não. Rafael Soares, como tem sido tratada aí na França a possível saída de Mbappé para o Real? Rafael, eu conversei com alguns torcedores do PSG na partida da quarta-feira à noite sobre isso e não existe muito o sentimento de raiva do Mbappé sair, ainda não é confirmado, né? Mas caso isso se confirme, e eu acho muito curioso, porque é muito específico a forma como o torcedor do PSG trata o Mbappé. E ficou tão legal que eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, que é justamente como os torcedores do PSG estão vendo a possível saída do Mbappé. Se você é um desses que quer assistir esse vídeo, deixa pra mim nos comentários: Oi, Clara, legal esse vídeo, quero escutar, só pra eu ter certeza que vale a pena fazer esse vídeo. Mas eu vou responder outra pergunta do Rafael, que é a seguinte: acha que a Juve ainda pode tirar o título da Inter? Rafael, pode. São 4 pontos, tem um jogo a mais, né, do que a Internazionale e a Juventus, mas eu acredito que é muito difícil, tá? Porque, como falei até inclusive no último vídeo do canal, toda segunda-feira eu faço destaques do final de semana, clareou da rodada com quem brilhou, quem apagou, e o destaque mais uma vez foi a Inter, até porque a Inter venceu justamente a Juventus.
A Inter, para mim, tem muito mais ingredientes e muito mais ferramentas para vencer a competição do que a Juventus. Mas vamos lembrar que a Inter está também em competições europeias, né? Ainda está nas oitavas de final da Liga dos Campeões, coisa que a Juventus não está. Então pode ser que algo faça com que essa Inter caia de rendimento. Administrar as duas competições, uma lesão séria do Lautaro, enfim, acho que podem acontecer algumas coisas que façam com que a Juventus tire o título da Inter. Acho provável? Não acho. Então, essa é a minha resposta. Drica TS perguntou: como você aprendeu a falar italiano, francês, espanhol e inglês? E não se confunde. A Drica foi a mesma que me fez a pergunta da torcida pro Vasco e pro Bahia. Drica, eu aprendi todas elas fazendo aula, tá? Claro que é importante você escutar música, você ouvir série, você participar desses aplicativos e tal, mas eu particularmente, eu não sou uma pessoa muito autodidata. Eu não peguei, nossa, vou começar a aprender aqui espanhol e aprendi sozinha. Não. Eu gosto de fazer aula, eu tive o privilégio de poder fazer aulas, né? Desde criança, quando eu morava em Salvador, eu fiz aula de inglês, eu fiz intercâmbio, quando eu fiz aula de francês, eu também fiz o intercâmbio para França, isso quando eu tinha meus 21 anos. Espanha, a mesma coisa, eu fiz uma parte da faculdade na Espanha. Então, todos eles eu fiz aula, fiz curso e também tive a oportunidade de morar no lugar. O italiano também fiz curso. Então, ajudou bastante. Para mim é a forma que funciona. E como que eu não me confundo? Eu confundo sim, Drica. Mas eu não confundo todos. Por exemplo, eu não confundo o inglês e o francês. Porque o inglês é bastante diferente. Eu fiz intercâmbio quando eu era bem mais nova, né? 16 anos. Então, assim, foi um momento muito distante do momento de hoje, que eu, de fato, falo muitos idiomas, assim, trocando muitas vezes. Então, eu não confundo o inglês e o francês, eu acho ele muito diferente do espanhol e do italiano, assim, muito diferente. Ele é muito particular, ele tem uma pronúncia muito diferente, ainda que tenha palavras muito parecidas, então eu não confundo tanto. Mas o espanhol e o italiano eu misturo bastante, em especial o espanhol, né? Sempre que eu falo espanhol, se eu esqueço uma palavra em espanhol, a primeira que me vem é em italiano. O italiano, como eu morei muito tempo na Itália, hoje eu confundo menos, é difícil eu confundir o italiano. Mas o espanhol eu confundo com quase tudo, mas em especial com o italiano. Seguindo aqui, Rauli Nodal, sim. Acho que é isso. O que tá achando do Beraldo no PSG? Eu acho que ele tá sendo um pouco forçado a se adaptar muito rapidamente. O Beraldo tem muita qualidade, tem muita maturidade, mas a gente precisa lembrar que ele tem pouca experiência, né? Assim, ele não jogou, sei lá, 4 anos de futebol profissional no Brasil. Então, ele, na minha opinião, precisava de uma adaptação um pouco mais gerenciada por conta da lesão do Skriniar. Ele acabou tendo mais tempo de jogo, o que eu acho bom, por exemplo, na Copa da França. O Beraldo estreou na Supercopa, já foi titular em 2 jogos da Copa da França e foi titular também em um jogo do Campeonato Francês. E não me incomoda que ele tenha sido titular em todos esses jogos. O problema é que, por conta de outras situações, o Lucas Hernandes não estava em campo, o Lucas Hernandes depois não jogou agora no final de semana porque estava suspenso por cartão amarelo, ele precisou jogar na lateral esquerda. E aí, eu já acho complicado que um jogador jovem, que não está adaptado, que não está entrosado e que não costumava fazer essa posição, ainda que ele tenha lá no início da carreira jogado um pouco como lateral esquerdo, ele já ser colocado na lateral esquerda num time que não é um time que joga maravilhosamente bem, que tem uma defesa que está perfeita, alinhadíssima e foi trocar só uma peça. Então, as 2 vezes que ele jogou como lateral esquerda, eu achei que ele em alguns momentos ficou mais perdido em campo. E nas partidas que ele jogou como zagueiro, aí eu já gostei bem mais. Inclusive, a saída de bola do Beraldo é, assim, diferente de todos os outros que estão jogando na zaga. O Marquinhos não faz a sua melhor temporada. O Skriniar, o Danilo, nenhum deles, o Danilo, mesmo que jogando improvisado, o próprio Lucas Hernandes,
eles não têm a saída de bola que o Beraldo mostrou já em pouco tempo. Então, eu acho isso. Acho que está sendo um pouco corrida essa adaptação, está tendo, na minha opinião, alguns percalços aí, que é isso em especial dele ser colocado na lateral esquerda, mas como zagueiro eu acho que ele tem ele é um jogador ainda muito promissor, então eu acho que ele pode, por exemplo, ser um titular absoluto desse PSG se ele, de fato, evoluir tudo que a gente imagina e continuar como zagueiro e nesse caminho assim mais específico. 15 minutos de videozinho. Se você tá aqui até agora e ainda não curtiu, não esquece de curtir e se inscrever no canal se não tá inscrito ainda. Vamos chegar a 15 mil inscritos até o fim do mês. Falta umas 1000 pessoas, então se inscreve aí. E lembra de me deixar aqui sugestões de vídeos que vocês querem no canal. E também, se vocês querem esse vídeo falando do que os torcedores estão achando da possível saída do Mbappé por aqui. Mais perguntas agora, seguindo na linha do PSG, Nicolas F. Martins. Chegou a hora do PSG esquecer a ideia de grandes estrelas como o City em prol do equilíbrio do time? Nicolas, acho que chegou a hora, mas eu não acho que é como o City, porque o City acabou, mas contratou recentemente uma das maiores estrelas do futebol atual, que é o Haaland. Então, o City, ele tem grandes estrelas. O Haaland, o De Bruyne, ele tem grandes estrelas. A questão é que, além disso, ele é um time muito coletivo e que tem uma ideia de jogo, uma identidade de jogo muito clara e muito bem executada. A questão do PSG não é apenas deixar de contratar grandes estrelas, é acreditar num projeto com uma identidade e não só seguir esse projeto, como executar bem esse projeto. O PSG mudou um pouco o seu perfil de contratação e o seu perfil de jogo, em especial, né, com mais força no início dessa temporada, contratações de jogadores franceses para ter uma identificação maior com o público, com a cidade, com o campeonato, jogadores mais jovens que possam criar uma conexão, não só evoluir em termos técnicos e táticos, mas que possam criar uma relação com o clube, né? Não são jogadores que já têm toda uma história no futebol e que chegam aqui e que não vão criar uma relação com o PSG, né? Porque eles já têm uma relação muito grande com outros clubes. Então, quando você contrata jovens, você pode criar uma relação e uma carreira deles no PSG que pode fazer uma diferença grande. Então, eu acho que o PSG faz essa escolha. A gente viu agora também no mercado de inverno, especificamente, 2 jogadores brasileiros muito jovens, né? Então, nesse perfil. Mas a gente precisa ver se vai ser bem executado. E, claro, o Luiz Henrique tá nesse processo, né? Se vai ser bem executado e se o PSG vai manter este perfil. Porque para se criar uma identidade não é 1 ou 2 temporadas, né? É um projeto de muito longo prazo, então vamos ver se o PSG vai durar em relação a isso. Pergunta do Lucas L. Mairink, acho que é isso. Pergunta boa aqui que já me fizeram outra vez. Outra vez não, em algum momento, não aqui no Tudo às Claras. Clarinha, por que não tem tanto hype do mercado em cima do Barella? Já não é um tiro certo para os tubarões? Lucas, eu acho o Barella um jogador, assim, especialíssimo, tá? Eu queria ele no meu time, assim, para sempre. Ele tem contrato com a Inter, se não me engano, até 2026. A questão do Barella, primeiro, a Inter não facilita a saída dele, porque ele é um dos pilares desse time. O Barella tá na 5ª temporada dele na Inter. Mas em alguns momentos já pareceu claro de que se chegasse uma proposta irrecusável, a Inter não recusaria, porque a Inter financeiramente não é um mar de rosas. Então a Inter poderia sim cogitar uma saída do Barella. A questão é que o Barella, ao menos é o que se fala muito na Itália, o Barella não força em momento nenhum uma saída. Então, assim, se chegar uma proposta irrecusável para a Inter, talvez a Inter leve ao Barella. Mas se chega uma proposta normal para o Barella não leva para a Inter. O Barella,
E não é uma questão só do Barella, mas de muitos jogadores italianos, e a gente pode ver isso se a gente for pegar os grandes clubes, eles não têm tantos jogadores italianos porque o italiano tem muita dificuldade de sair da Itália. Eles normalmente querem ficar no país. Então, por isso que a gente vê uma troca muito grande entre times italianos de jogadores italianos. Talvez a gente tenha... Eu não fiz aqui as contas, tá? Mas se a gente pensa assim de cabeça, a gente tem uma troca muito maior de jogadores italianos entre os grandes clubes, jogadores que já jogaram no Milan e na Inter e na Juventus no Milan, na Roma e na Juventus, porque é difícil que eles queiram sair da Itália. Então, quando eles saem de um clube, normalmente eles procuram outro clube na Itália. Então, é um pouco disso que acontece também com o Barella, mas a combinação de que a Inter sabe que ele é um jogador importante. Então, tudo isso faz com que tirar o Barella da Inter não é fácil. Realmente não é fácil. Pergunta agora do Marco Toni Bá. Diz as suas projeções e palpites para o nosso esquadrão em 2024. Marco, para mim vai ser campeão baiano. Vence o Bavi, mesmo sendo lá no Barradão. Na temporada passada, se eu não tô louca, porque minha memória é muito ruim, tá, gente? E já antecipando aqui, esse canal falará muito sobre o Bahia sempre que eu quiser e que eu achar pertinente e tal, mas não é um canal sobre o Bahia. Eu não sou repórter do Bahia, eu não sou setorista do Bahia, eu não só não moro no Brasil, como não moro em Salvador. Então, eu não acompanho o dia a dia do Bahia e nem dos adversários do Bahia, por exemplo, Bavi. Cara, eu não vou assistir nenhum jogo do Vitória que não seja contra o Bahia, porque eu não tô interessada no Vitória. O Vitória não faz parte do meu trabalho. Por exemplo, eu faço a cobertura de dia a dia do PSG. Eu não estou necessariamente interessada no Mônaco, mas o Mônaco é um adversário do PSG, então eu vou eventualmente assistir um jogo do Mônaco, eu vou acompanhar o futebol francês, porque o PSG está incluído nesse contexto. Mas eu não vou assistir os jogos do Vitória, eu não vou assistir os jogos de todos os adversários do Bahia, eu vou assistir os jogos do Bahia, que, para mim são os mais importantes, como torcedora, que eu não quero deixar de assistir, e que também eu consigo incluir na minha rotina, porque se o jogo começa às 2h30 da manhã aqui, sendo que eu tenho que acordar às 8 da manhã para fazer uma coletiva do PSG, cara, infelizmente, o meu trabalho é outro. Então fica essa observação aí, porque teve gente me cobrando, que eu não falei disso, que não sei o quê. Gente, eu não sou setorista do Bahia. Inclusive, na época que eu comentava jogos do Bahia, eu ia pelo menos uma vez na semana assistir treino do Bahia, porque eu acho importante eu entender o contexto e o ambiente do clube. Então, que é o que eu faço com o PSG, por exemplo, que é o que eu fazia na Itália. Eu não moro lá mais, mas eu continuo acompanhando muito porque eu quero. Faz parte do meu trabalho aqui no canal, por exemplo. Então, fica esse recadinho aí. Mas vamos lá. Campeão baiano, vai vencer o Bavi na Copa do Brasil, na temporada passada, que foi o que eu ia começar a falar. Caiu nas quartas de final pro Grêmio e já tinha passado pelo Santos antes, né? Então, eu acho que hoje, por exemplo, o Bahia poderia ter batido o Grêmio, porque na temporada passada, a reta final do Grêmio talvez tenha... Não foi nem reta tão final, né? Mas, enfim... por exemplo, eu acho que esse ano o Bahia poderia ter batido o Grêmio. Então, na Copa do Brasil, eu acho que dá para o Bahia pensar numa semifinal e eventualmente numa final, sim. Dá sim para pensar nisso. E Campeonato Brasileiro, a minha previsão é de que brigar por Libertadores. Eu sei que o sonho do torcedor do Bahia, o meu sonho é que o Bahia volte a brigar por título, mas eu ainda preciso ver mais desse time sendo testado, né? A qualidade técnica subiu de prateleira sem nenhuma dúvida. Eu não lembro de ter visto um Bahia com tanta qualidade técnica em campo, mas a gente precisa entender o quanto que esse time vai entrosar, vai evoluir. No Campeonato Baiano, a gente está vendo isso, mesmo que nem tenha jogado, por exemplo, o último jogo com o time principal, mas é o Campeonato Baiano, né? Então a gente precisa entender, de fato, o quanto que esse time vai encaixar e evoluir rapidamente para brigar por título brasileiro. Pergunta agora do Rodolfo Gutmann. Clara, toda vez que vejo notícias da França hoje é de protestos. Como tá a vida aí? Rodolfo, faz parte da vida do parisiense ou das pessoas que moram em Paris
protestos e greves. Faz parte. Toda semana tem uma greve ou tem um protesto de alguma coisa aqui. É absolutamente normal, faz parte da vida. Não é um acontecimento assim, nossa, vai ter uma greve. Não, quase toda semana tem algum tipo de greve. Eu moro perto da Bastilha, então constantemente tem algum tipo de protesto lá. Normalmente são todos pacíficos, a polícia organiza bonitinho o lugar. É engraçado que, assim, às vezes está o pessoal protestando e os bares, os cafés, né, com mesas assim na rua, o pessoal tomando seu café, o protesto passa tranquilamente por você e ninguém se incomoda. Obviamente, se tiver uma muito grande, e se for um protesto, por exemplo, como teve recentemente, dos agricultores, né, de fechar algumas estradas de chegada em Paris, na minha vida, por exemplo, não mudou nada, porque eles fecharam boa parte das estradas que chegavam em Paris, mas todas elas, assim, fora do raio que eu circulo. Então, o mais longe que eu vou aqui, e eu imagino as pessoas no dia a dia dentro da cidade, é o quê? Aeroporto, um ou outro subúrbio, por exemplo, o lugar onde o PSG treina é fora de Paris, mas nenhum deles foi afetado, por exemplo, por esse protesto, por essa greve. Então, no dia a dia, o impacto não acontece tanto. Teve uma outra pergunta aqui, deixa eu ver se eu acho, que era sobre as obras aqui, em Matheus Farias. Olá, nossa senhora. Bom, enfim, gravação ao vivo é assim, né? Tá tudo bem. Tá tudo bem. E Matheus Farias, oi Clara, como estão as obras em Paris para as Olimpíadas? Elas impactam sua rotina de locomoção? E Matheus Farias, elas estão impactando algumas locomoções de algumas pessoas. No meu caso, por exemplo, a linha de metrô, as 3 linhas de metrô que são perto aqui de casa, nenhuma delas está tendo alguma obra significativa a ponto de mudar minha rotina. Tem uma delas que, por exemplo, está fechando mais cedo, tem uma que vai fechar agora no início de fevereiro por uns dias, mas não impacta tanto. Mas tem algumas linhas em Paris, outras, e algumas estações que estão tendo reforma e que estão paradas e tal, que a depender de onde você more ou da linha que você precisa pegar, por exemplo, para trabalhar todo dia, aí sim tá impactando. Tá tendo bastante obra por aqui, mas assim, na minha rotina, a linha que eu pego para ir pro estádio e o caminho que eu faço, que aí eu vou de Uber pro treino do PSG, não muda tanto. E o centro eu normalmente vou andando, então não tem mudado muito. Abner Dias pergunta, acho que o Moscardo vai ter espaço no elenco do PSG para a próxima temporada? Abner, eu acredito que a adaptação do Moscardo seja mais lenta, no sentido da introdução dele no time seja mais lenta do que a do Beraldo. Primeiro porque eu acredito que o PSG vai contratar mais um meia no meio do ano. Assim, na minha opinião, independente da saída do Mbappé, é a posição mais carente desse time. Precisa urgentemente de um meia de qualidade. E então, acho que vai chegar mais alguém. E acho que o Moscardo é mais novo que o Beraldo, né? Então, talvez seja um pouco mais lenta essa adaptação dele, essa introdução dele no time. O que eu acho bom, porque ele é muito jovem e o meio do PSG é um meio ainda muito ruim. Então, eu não sei até que ponto você simplesmente jogar ele lá num meio que já não funciona vai ser bom para ele. Então, pensa um pouco por aí. Dril Freitas. Se pudesse apagar da sua mente algum jogo para poder reviver as emoções, qual seria? Dril, achei sua pergunta sensacional. Fiquei pensando em vários jogos que eu queria reviver. Lembrei muito do jogo que eu falei aqui no vídeo da semana passada do Tudo às Claras, que é a final do Campeonato Baiano do Bahia 3-3 Vitória, né? Que eu falei que foi um dos jogos que eu percebi o quanto que eu era Bahia. Mas eu escolhi um que representa talvez uma parte profissional muito importante para mim, que foi a minha primeira final de Liga dos Campeões entre Real Madrid e Juventus. Tem a parte, obviamente, que eu não gostaria de viver o sofrimento da Juventus perder,
mas foi um dos dias mais especiais da minha vida. Então, se eu pudesse viver ele todo de novo, eu viveria 1000 vezes ele, porque foi um dia realmente muito especial. Pergunta agora do Yannick William. Muitas perguntas sobre possíveis substitutos do Mbappé, quem pode chegar, o que eu acho daquele jogador e tal. Especificamente, o Yannick pergunta sobre o Rafael Leão, o que eu acho da ideia do Rafael Leão ir para o PSG. Yannick, eu não sei se eu amo, tá? Tô mais pra não gostar do que pra gostar. O Rafa tem muita velocidade, ponta esquerda, mas quando o Mbappé sair, eu não acho que o PSG vai precisar de um jogador de velocidade pela ponta esquerda. Ele vai precisar de um jogador que faça gols. Porque o Mbappé não é só um cara que gera velocidade e que gera jogo pela esquerda. O PSG tem outros jogadores que podem fazer isso. O próprio Barcola tem jogado muito pela esquerda. Eu acho que é um jogador que tem muita perspectiva pela frente, que pode melhorar muito, que gera muito jogo. Mas o PSG vai precisar de um jogador que faça 30 gols na temporada. E aí não é o Rafael Leão. Então, eu não sei o que pode ser a melhor opção para o PSG. Talvez seja contratar, e eu acho que precisa mesmo, cara, um jogador do mais alto nível para o meio campo. Sei lá, um Bernardo Silva. Se fala também, enfim, por exemplo, do próprio Bruno Guimarães. Vai precisar mudar um pouco o seu estilo de jogo, no sentido de criar mais chances para que alguém faça gols, porque a diferença do número de gols do Mbappé para o segundo artilheiro, e agora eu não vou lembrar, mas quem tem 5 ou 6 gols no PSG para 20 no campeonato francês, por exemplo, vai precisar de alguém que faça gols. E esse cara não é Rafael Leão. Os números de Rafael Leão, em termos de gols, não é espetacular. Então, vamos ver como é que o PSG vai resolver essa situação. Luiz Viana pergunta: oi, Clara, por que você e o MB decidiram não ter filhos juntos? É por conta do trabalho ou questões pessoais? Luiz Viana, é uma decisão pessoal que envolve também o nosso estilo de vida de trabalho, né? O Marcelo, não vou falar tanto aqui por ele, óbvio, mas assim, o Marcelo nunca teve vontade de ser pai. Eu, quando era mais nova, sim, já tive a vontade de ser mãe, e eu acho que é natural que você seja exposta como mulher ao sonho de ser mãe, né? A maioria das minhas amigas é mãe, a maioria das minhas amigas sonhou e realizou o sonho de ser mãe. Então, você é muito exposta a isso. Então, até você, de fato, entender se você realmente quer ser mãe ou se você apenas está no fluxo do que as pessoas entendem que é o natural da vida, né? Enfim, casar e ter filhos, é difícil você chegar nessa conclusão. Mas, ainda bem que eu cheguei nessa conclusão a tempo de, por exemplo, não ter um filho sem querer. E é uma decisão que envolve o que a gente acredita que faz a gente feliz na vida, né? Assim, as nossas escolhas de vida, não só a trabalho, porque, obviamente, uma vida de correspondente e do jeito que a gente vive hoje, que a gente escolheu hoje, nós somos casados, mas nós temos... nós moramos em países diferentes, né? Temos 2 casas. Inclusive, eu tenho falado muito sobre esse tema lá no meu TikTok. Tem vídeo viralizado, agradeço a quem tá por lá. Quem não tá, corre lá pra me seguir. Clara Albuquerque, tenho falado um pouco mais sobre essas coisas assim, fora de futebol. Então, seria difícil, mesmo se a gente quisesse, né? Alguém teria que abrir mão de alguma coisa aí. E a gente é muito feliz do jeito que a gente é, e a gente não tem esse desejo. E se eu tivesse hoje, eu já teria que ter tomado a decisão antes, porque eu já tenho 40 anos, então já seria uma decisão aí um pouco complicada pela minha idade. Então é um pouco isso, é uma vontade pessoal de não ter, que está aliada às nossas escolhas de vida. E as nossas escolhas de vida, obviamente, tem a parte profissional no meio. Pergunta agora do Jalon JK2167. Você e Marcelo são namorados ou amigos? Vocês combinam muito. Jalon JK, como você viu na última resposta, eu sou casada com o Marcelo, então a gente tem mais que alguma coisa. A gente é simplesmente casado. Tava onde, Jalon, que não tá sabendo dessa notícia ainda? Tá onde? Esses dias eu fiz um vídeo no TikTok, era assim...
Quando você descobriu que Clara Albuquerque e Marcelo Beckler são casados? Porque eu fico chocada que vocês estão descobrindo agora. Gente, tem anos que eu posto no meu Instagram nossas viagens. A gente casou, de fato, no meio do ano passado. Mas assim, onde vocês vivem? Vocês não estavam me seguindo? Façam o favor de me seguir aí também. Santana Deniro pergunta: acha uma boa o Thiago Motta assumir a Juventus na próxima temporada? E aí eu vou juntar com a pergunta de alguém que eu não estou achando, mas de que é sobre a possibilidade do Thiago Motta ser técnico do Milan. Eu acho o Thiago Motta uma ótima possibilidade para qualquer time italiano, porque é um técnico que já tem uma experiência grande no campeonato italiano, diferente, por exemplo, tem um vídeo aqui sobre a possibilidade do Thiago Motta no Barcelona. É um risco maior, porque é um outro campeonato. No campeonato italiano, acho que o Thiago Motta já tem uma experiência maior. Acho que o trabalho dele é muito bom. Acho que ele tem um estilo de jogo que ele, inicialmente, sempre falou em ser ofensivo, num futebol total, num futebol muito compacto. E ele, muitas vezes, não tem peças para que o estilo dele de jogo seja, assim, dê aquele passo a mais, sabe? Dê aquele passo extra. E eu acho que, por exemplo, na Juventus, no Milan, no Napoli, ele poderia fazer isso, mas obviamente a gente precisa entender, no caso da Juventus, que é a pergunta do Santana Deniro, eu não sei até que ponto a Juventus vai terminar a vida dela com um Allegri. Então, no caso do Milan, não. O Milan, tudo indica que o ciclo do Pioli vai realmente se encerrar no fim dessa temporada, então vamos ver o que acontece por aí. Achei, PH Oliveira 10 foi que perguntou: Clara, qual acha que seria a melhor opção de técnico para o Milan na próxima temporada? PH Oliveira, gosto da opção do Thiago Motta. Gosto da opção do Thiago, mais do que da ideia do Conte, tá? Porque eu acho que o Thiago Motta pode fazer um trabalho mais a longo prazo. O Conte já é mais difícil. Então, talvez o projeto do Milan com o Thiago Motta, o Milan tem muitos jogadores jovens, tem uma proposta de jogo que eu acho que pode combinar bem com o Thiago Motta. Eu gosto. Eu gosto da ideia. Então é isso, minha gente. Chegamos ao fim aqui, quase 40 minutos respondendo as perguntas de vocês. Não deixa de deixar o like no vídeo antes de sair, se inscreve no canal, meta de 15 mil inscritos até o fim do mês, falta pouco mais de 1000 pessoas, e deixa nos comentários sugestões de vídeo, e repito, se vocês querem vídeo sobre o que os torcedores do PSG estão achando sobre a possível saída do Mbappé. Vamos ver o que acontece aí nos próximos dias de vídeo por aqui, lembrando que semana que vem já temos Liga dos Campeões, ela está de volta, estarei na cobertura de PSG e Real Sociedad aqui em Paris. E é isso, meu povo. Para quem tá no carnaval, para quem vai curtir carnaval, juízo, se divirtam, curtam muito. Carnaval de Salvador é bom demais. Não sentia falta todo ano, não, mas agora que já tem 7 anos que eu não vou, aí eu tô sentindo falta. Quem sabe um dia. Então é isso, gente. Beijo e até o próximo vídeo.